Olá, eu sou a Renata e para o Centro Espírita Caminho da Paz vou gravar hoje Olá, eu sou a Renata e para o Centro Espírita Caminho da Paz eu vou gravar hoje uma preleção sobre o capítulo 5 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Mestre Chico Xavier, psicografado através do Espírito Emmanuel. O capítulo 5 é encabeçado pelo que diz João em seu capítulo 13, verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. No que Jesus lhe respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. As nossas preleções do Evangelho, por serem exatamente preleções do Evangelho, buscam repetir o ensinamento do Mestre Jesus para que ele possa tocar o nosso coração, para que ele se torne uma riqueza tão importante em nossas vidas, para que a nossa fé, fortalecida neste propósito, consiga seguir os seus desígnios, consiga tornar o Evangelho de Jesus a nossa norma de conduta. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre esse momento em que Pedro fala: não, você não vai lavar os meus pés. E Jesus diz para ele: vou, porque se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Pois bem, quando nós lemos, a primeira mensagem que vem para a gente é uma mensagem sobre humildade. Humildade que é tão importante em toda a doutrina de Jesus, em todos os seus ensinamentos. Só não é mais importante do que o próprio amor, né? Que abrange todo o ensinamento, é a lei maior. Mas há um outro ensinamento embutido aí, cuja importância transforma as nossas vidas, ou pelo menos deveria transformar. Quando Jesus se refere a lavar os pés, ele não está se referindo somente ao ato físico, como todos sabemos, de lavar o pé, de higienizar, de derramar água sobre uma parte do corpo. Além da mencionada humildade, Jesus quer dizer em limpar as bases. Nosso texto tem o nome de bases. O capítulo 5 se chama Bases. Quando alguém quer dizer que vai passar a caminhar, se colocou em pé e deu os primeiros passos. Manter-se sobre as próprias pernas, caminhar por si só. Os pés suportam o peso do corpo. Caminhamos e nos movimentamos e mudamos de lugar através dos nossos pés. Quando Pedro compreendeu a profundidade deste ensinamento, de mudar as bases, de fazer uma reforma e substituir tudo aquilo que não era bom por sentimentos, sensações, pensamentos, ensinamentos bons, por transformar, por mudar. Essa profunda reflexão o levou a dizer: então, não lave apenas os meus pés, lave as minhas mãos. Não é assim? Lave também as minhas atitudes, porque não vai ser suficiente lavar somente os pés. Além de lavar os pés e mudar as bases, ele pede: me lave as mãos e a cabeça, mudando as minhas atitudes e os meus pensamentos e os meus sentimentos. Isso me faz recorrer
a um pensamento importante. Jesus veio exemplificar o ensinamento, veio confirmar a lei, não é assim? A lei maior, o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o pensamento, com todo o seu coração, com toda a sua vontade, e por amar a Deus e entender-se como filho dele, entende ao teu próximo como teu irmão, porque somos todos filhos de Deus. Então ama teu irmão como a si mesmo, porque é no seu irmão que Deus se mostra para você a cada dia, a cada necessidade de aprendizado, a cada necessidade de ajuda, a cada instrumento de evolução. Então Jesus vem, confirma a lei e exemplifica. Naquele momento, ele não podia falar tudo o que ele poderia dizer. Ele não podia falar o que ele poderia. Nós que estávamos encarnados naquela época, ou aqueles que estavam encarnados naquela época, não tinham ainda a maturidade e o conhecimento suficiente para entender tudo isso. E aí ele diz: virá um Consolador. Por isso que muitos aguardam o retorno do Cristo. E nós, espíritas, já percebemos que a terceira revelação é o próprio Espiritismo, é a doutrina espírita, que também é o Consolador prometido. Porque foi feita não através de uma pessoa, senão através da compilação dos ensinamentos de vários espíritos em várias partes, que não fere nenhum ponto do ensinamento de Jesus. Então aqui nós temos uma segunda parte, um complemento de tudo aquilo que ele veio ensinar. Então, de posse da doutrina espírita, que num futuro nós acreditamos que haverá uma unificação de toda crença e de toda fé, voltando as pessoas para Deus. Por enquanto, Jesus é o caminho, é a porta, é a verdade, é a luz que apaga as trevas e nos leva até Deus. Vai chegar um tempo em que todas as pessoas mais evoluídas, plenas do Consolador prometido, plenas do ensinamento de Jesus, já serão congruentes em relação ao reino dos céus, sem a necessidade de religiões, sem a necessidade de intermediários. Mas no momento, nós ainda precisamos do apoio do Evangelho, porque ele ainda não está entronizado em nós como forma de conduta. Lavar os pés é pedir para que este processo se inicie efetivamente. Lavar os pés é remover toda a sujeira daquilo que não é bom, tudo aquilo que difere do mandamento maior, de amar a Deus e amar ao próximo. Tudo aquilo que difere da lei de amor, que por ser perfeita não muda, ela já está certa, ela é eterna. Nada vai mudá-la porque não tem o que melhorar, não tem o que evoluir. Essa é a diferença, não é? Então é preciso que nós, com base no Evangelho, com base no Cristo, lavemos o nosso interior, através de uma profunda reflexão. Veja que Pedro fala para lavar as mãos no fim do texto, já falando de atitudes, nós ainda estamos falando na reflexão interior, na análise de tudo que somos, sentimos, pensamos e pretendemos. E Cristo, governador deste planeta, responsável por colocar em nosso coração a força e o poder da fé que confia na transformação, que confia na felicidade eterna e no reino de Deus. E ele nos ensina a chegar até lá através do seu Evangelho.
Mas sim, ainda somos uma crença, ainda somos uma religião ou uma doutrina que depende da nossa capacidade de crer, de confiar, de ter fé. Se sim, nós estamos de acordo com o Deus Todo-Poderoso, justo e bom, que nos mandou Jesus aqui para nos ensinar como regressar ao próprio Deus, nós temos fé neste tesouro maior que é o reino de Deus, nós devemos passar a encarar a nossa realidade e entender que muitas vezes achamos meio chato, meio careta, até meio tonto ser bom. É porque ainda estamos apegados às coisas da matéria. Ainda achamos super legal fazer coisas que os outros aprovam e que falam, nossa, fulano ou cicrano é legal, você é o cara, você é a mina. Desapegar desta aprovação terrena e se apegar à aprovação divina na limpeza dos nossos pensamentos é o primeiro passo. Aí seremos capazes de ter fé que o Mestre Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos guia de volta a Deus. É Ele que nos guia de volta ao Criador, que nos criou simples, ignorantes e perfectíveis. E nos mandou o roteiro de volta, através do Evangelho de Jesus. Então a gente tem que a palavra de Jesus é a base que nos leva de volta a Deus. Importante. Nós temos também que as palavras de Jesus não passarão. Isso também passará, não vale para Jesus. Por que não vale para Jesus? Porque ele já é perfeito. Porque ele é o governador espiritual deste planeta. Entendem a questão de fé e não de ciência? Ainda nós precisamos confiar nisso, acreditar nisso. Jesus vai nos indicando que nós passaremos por uma regeneração. Ele indica que nós aprenderemos, crescei, multiplicai-vos, vem os ensinamentos do Antigo Testamento, e Jesus vem dizer para a gente que haverá um período de grandes mudanças, está em Mateus. A Gênese também diz que grandes acontecimentos precederão a regeneração da humanidade. Mateus fala que nesse período de mudanças que antecederá a regeneração, haverá falsos profetas e eles enganarão a muitas pessoas. E por se multiplicarem nessa iniquidade, muitos deixarão de acreditar. E o amor perderá, sim, as suas forças. Mas para ser uma época de regeneração, meus caros, não será uma mudança parcial. Não será num grupo, não será numa raça, não será entre os hebreus, entre os negros, entre os americanos, entre os africanos, entre os árabes, entre os judeus. Será mundial. Porque é preciso que a mudança regenere num movimento universal. É a lei de progresso que se faz presente. É a lei de progresso que dirige os nossos caminhos, sem violar o arbítrio, porque nós podemos escolher. Mas, como sempre oramos por ajuda, como sempre oramos por auxílio, o auxílio vem, nos direcionando de volta a Deus. Podemos optar em não ir? Podemos. Podemos nos esforçar para acelerar o processo? É claro que podemos. E haverá um tempo, diz Jesus, que haverá um único pastor, que é o que eu mencionei anteriormente sobre o direcionamento para uma religião única, uma doutrina ponderada pelo amor, independente das diferenças existentes entre as religiões atuais. Porque o objetivo é a conquista do reino dos céus.
é a evolução espiritual, é o desapego à matéria e a valorização do que é eterno, o que é perene, o que não muda. O resto é o resto. E como é que Jesus faz isso? Né? A gente pode dizer que Jesus nos traz ensinamentos diretos, que Jesus nos traz ensinamentos através das parábolas, que é o que mais fica preso em nós, né? As pessoas são capazes de lembrar de várias parábolas. Também tem os ensinamentos pelas curas, por atos comuns e também por atos extraordinários, como andar sobre as águas e multiplicar os pães. Né? Então vamos por partes. Ensinamentos diretos de Jesus. O meu jugo é leve. Qual é o jugo de Jesus? É a doutrina. É o sermão da montanha. É a lei de amor que a doutrina espírita detalha para nós com muito carinho e muita assertividade, demonstrando onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, como devemos agir. Com caridade, porque fora da caridade não há salvação. Com profundo amor, a lei maior é a lei de amor. Deus é amor. Enquanto não compreendermos isso e agirmos sobre essa lei, com essa lei, apesar, para e com todas as preposições e rogativas que nós quisermos, as coisas não vão adiantar. Enquanto nós nos aprendemos, enquanto nós nos conscientizarmos que os sofrimentos são instrumentos de burilamento e que a fé no futuro, a confiança de que tudo vai melhorar, que as coisas acontecem para o bem, essa fé no futuro, o verdadeiro consolo para o sofrimento. Acreditar que a recompensa não está aqui, a recompensa está nos céus. A recompensa está nos céus, no reino de Deus. Entenda, o reino de Deus habita em nossos corações. Está nos céus é uma maneira, é um eufemismo, uma maneira de falar as coisas. O reino de Deus em nossos corações é a lei de amor agindo em qualquer circunstância, sem condição. Se a pessoa é boa, se é má, se ela é um assassino. Fora da caridade não há salvação. Quando nós formos capazes de fazer para o outro aquilo que a gente quer para a gente e não fazer jamais, em hipótese nenhuma, aquilo que a gente não gostaria de ter, quer dizer que a lei de amor é presente em nós, que nós confiamos no futuro, porque o que parece ou pode parecer injusto, na verdade não é injusto, é a consequência de um ato anterior, porque nós confiamos na lei de causa e efeito, e que as pessoas podem agir para o bem e para o melhor, ou não, mas sempre, sempre se encontrarão com as consequências de seus atos. Nós podemos seguir este primeiro item sobre o jugo de Deus baseados na autoridade moral de Jesus. Se nós não reconhecermos a autoridade de moral, entendemos que Jesus é o pão, que Jesus é a luz, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o cara, Ele é o caminho, é através dele que seremos perfeitos, nós não estaremos dando a Ele a autoridade necessária para o nosso crescimento. O terceiro ponto, quando ele diz que as casas devem ser ancoradas, feitas, edificadas sobre a rocha. A força de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Agir com bases reais. Depois ele diz que há muitas moradas na casa do Pai. Uma clara referência à pluralidade dos mundos, ao processo de evolução. Ele fala sobre a impositiva necessidade de renovação. Quando ele diz assim, não coloque um remendo novo em vestido velho. A gente precisa mudar, a gente precisa afastar comportamentos que são infelizes. Outro ensinamento de Jesus
é que nós tenhamos a força da fé, a crença de que o que ele ensina é verdade e não muda. O ensinamento de Jesus salvaguarda a vida celeste, mas também garante a paz e a tranquilidade aqui na vida terrestre. Nem sempre nós confiamos nisso. Nem sempre nós acreditamos nisso. A prova disso é o desespero, o descontrole, o medo. Porque se o ensinamento de Jesus fosse realmente ancorado em nossos corações, nós não teríamos medo. Saberíamos que as coisas são passageiras e que tudo acontece para o nosso crescimento, que não tem acaso, que nós estamos vivenciando a consequência de atos feitos por nós mesmos. Essa é a paz, essa é a tranquilidade. Esse é o principal motivo para não errarmos mais. Vá e não peques mais. Depois dessas bases, depois dele falar do mandamento maior, de amar a Deus e amar ao seu próximo, ele ensina por parábolas. E aí nós temos muitas parábolas. Gosto da parábola do filho pródigo, falando profundamente sobre o amor, sobre a renúncia, sobre a capacidade da redenção, da mudança. Dos trabalhadores da vinha. Os trabalhadores da primeira hora são os profetas, depois são seguidos pelos cristãos, pelos primeiros cristãos que foram mártires, pelos apóstolos, até chegarmos nos pais da igreja, nos sábios, nos filósofos, na doutrina espírita. Gosto da parábola dos talentos, que fala sobre os benefícios que Deus nos dá para enfrentarmos as dificuldades na vida terrena e o que nós fazemos com eles. Se os utilizamos para progredir ou se os enterramos, ou se escondemos a candeia sob o alqueire. Gosto também da parábola da figueira porque ela tem um significado primeiramente difícil de compreender. Sabe por quê? Porque Jesus ali quer dizer sobre aquelas pessoas que têm tudo para fazer o bem, que têm a capacidade, que têm a propensão, mas não fazem. São talentos perdidos, Aquela parábola em que Jesus perdoa o credor e ele volta para a fila e não perdoa alguém que deve muito menos a ele. Cadê a misericórdia? Cadê a empatia? A festa de bodas, que é um convite para o reino dos céus. A parábola do tesouro perdido e da pérola, falando sobre a importância dos bens. Também Rico e Lázaro, sobre a opulência e a miséria. O poder da fé. Enfim, são tantas parábolas. Não dá para dizer que a gente não sabe como agir. Não dá para dizer que a gente não sabe como o ato de lavar aos pés nos acompanha até hoje. Por que nos acompanha até hoje? Porque o Evangelho de Jesus está conosco até hoje. Nós vamos ou não vamos ter com ele? Nós vamos ou não vamos participar deste processo de evolução e de criação? Jesus ainda nos ensina através das curas, com um destaque muito importante que a cura é um processo de duas mãos. As nossas doenças começam no nosso espírito e nós a introjetamos na carne. Enquanto nós não mudarmos o modus operandi do nosso espírito, dos nossos sentimentos, das nossas escolhas, dos nossos atos, nós seguiremos doentes. A hora que todo o processo se complementar da nossa parte, aí nós poderemos sim ser agraciados com a cura. E ainda, finalmente, Jesus nos ensina através de atos cotidianos, quando ele dá exemplos de coisas que aconteciam ali normalmente, que atire a primeira pedra, vai e não peques mais, e também de atos extraordinários, como a multiplicação dos pães e dos peixes, sobre andar na água, destacando a profunda importância da fé. Então Jesus vem e diz assim: vamos mudar?
do jeito que nós estamos caminhando, não dá mais. É preciso mudar as bases. Vamos refletir, confiar, acreditar. Este é um processo de fé, de confiança. Quem está comigo, vem comigo. Quem não está, ainda não está pronto, mas um dia estará. Simples assim. Somos todos destinados à perfeição. O segundo passo, Pedro já canta a bola. Então lava também as minhas mãos, eu quero mudar de atitude. E a minha cabeça, os meus pensamentos, os meus sentimentos, nesse sentido aí a cabeça inclui pensamentos e sentimentos. Aí sim eu vou estar pronto, porque eu abandonei aqueles sentimentos infelizes e agora eu estou substituindo pela lei de amor e pela confiança em Deus, na fé no futuro, na confiança de que o caminho, a verdade e a vida é sim o Mestre Jesus e seus ensinamentos. E é o caminho que nos leva de volta ao nosso Criador, que nos espera de braços abertos, sempre. E o seu maior desejo é que sejamos puros, perfeitos, nobres de coração, regidos pela lei de amor. Que todos os nossos atos sejam necessariamente atos de amor. Vamos então ter parte com Cristo? Vamos lavar o nosso ser de sentimentos, sensações, pensamentos, valores, crenças que não são bons, que não são ligados ao amor, que não são ligados à caridade, coisas que nós não gostaríamos que fossem feitas a nós. Bom exercício para todos nós, coragem, muita força, muito amor e fé. Que Deus abençoe a todos nós.